Bem-vindos e bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Gelada com Queçado, nosso compromisso inadiável, inigualável, inabalável de toda sexta-feira. Já vou abrir os meus caminhos e meus trabalhos, porque deu horário aqui em Portugal. Espero que vocês rapidamente façam o mesmo aí no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer lugar que vocês estiverem assistindo essa porcaria de vídeo. E hoje o programa é especial, porque já temos a final da Liga dos Campeões definida, dia 10 de junho, Istambul, Manchester City e Inter de Milão. E também já temos algumas definições. Será que teremos a hashtag NU em Istambul? Talvez o programa de hoje responda. Eu já tenho a resposta, mas talvez a gente responda no programa de hoje. Portanto, para abrir os nossos caminhos, eu trouxe hoje uma belezinha diferenciada, hein? Uma artesanal, sem químicos, conservantes, só com produtos naturais. Estamos falando da Common People, da OPO 74, uma cerveja que eu conheci num festival da cerveja aqui no Porto, Porto Beer Fest. E é uma cerveja, eu acho que é portuense, acho que é aqui da cidade do Porto, mas é uma cerveja que homenageia a banda Pulp, que fez sucesso nos anos 80 e traz aqui a Common People, que é uma música do Pulp. Aliás, todas as cervejas da OPO 74 têm aí referências musicais. Enfim, isso não serve para nada. O que serve é a garrafa. E eu errei o tamanho, né? 250 ml. Onde é que eu tava com a cabeça? A sorte é que eu já separei mais uma aqui, que eu não sou bobo, né? Porque o programa hoje vai render. Então, toca a vinheta aí e vamos. Uma belezinha, pena que eu tenho que economizar, que ela é pequenininha, né? É pequenininha você. Enfim, vamos começar aqui com a pergunta do Itair Campos Júnior. Existe alguma possibilidade da final da Champions League ser em Lisboa? Essa conversa surgiu por conta do momento instável político de Istambul, né? Porque teremos as eleições agora no dia 27 e 28 de maio, se eu não estou enganado. E com a preocupação, talvez, de manifestações populares às vésperas da grande decisão. Porém, a informação de momento, a não ser que aconteça uma coisa muito complicada por lá, é que a UEFA não considera mudar a final da Liga dos Campeões de lugar. E é uma explicação muito clara, tá? Contar para vocês. Em 2021, quando a final mudou de Istambul para o Porto, foi uma loucura para a UEFA. Uma final de Liga dos Campeões, ela tem muito preparo nos bastidores, ela tem muita logística envolvida, desde banner até pequenas e grandes coisas, transmissões, caminhões para isso, estrutura. Enfim, a UEFA monta um mega evento e é muito difícil você organizar isso num espaço de 15 dias. Diria eu que é impossível, tanto que a final, quando veio para o Porto, eu acho que a decisão foi com 1 mês e meio de antecedência, se eu não estou enganado. Então, assim, a mudança agora seria desastrosa para a UEFA. E a UEFA vai evitar isso a todo custo, a não ser que alguma coisa gravíssima aconteça. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, não existe essa possibilidade. Volney Mascherano mandando aqui. Não deve ser o ex-jogador do Barcelona, do Corinthians, do West Ham, da seleção argentina. Talvez seja parente, não sei. Que tiro foi esse, Guardiola? KKKKK. Real não entrou em campo. Que tiro foi esse? Aliás, uma belíssima alusão musical. Rapaz, eu assisti o jogo novamente, porque é uma partida histórica e eu gostaria de ficar um pouco mais vívida na memória no momento do jogo. É claro que eu assisti com atenção, mas eu acho que todo mundo que gosta de futebol deveria assistir o jogo novamente. E é o que eu já disse aqui no YouTube e também no melhor futebol do mundo. Eu acho que o City tem todos os méritos do mundo, fez o jogo da vida e por isso arrebentou o Real Madrid. Agora, nós temos que ver também que o Real Madrid não jogou nada. Tem um momento do jogo que o Guardiola pergunta para o Vinícius Júnior: e aí, vocês vão jogar? Óbvio, provocando também com aquela soberba natural de, nós não estamos deixando vocês jogarem.
E o Vinícius até fala, não, vamos, daqui a pouco. E esse daqui a pouco nunca veio. O Real Madrid ficou à espera de um momentum Real Madrid que nunca aconteceu. Aquele momento da virada, né, que os caras estavam acostumados. Isso não aconteceu. E o Manchester City deu uma aula de futebol. Estrategicamente, essa aula tem nome e sobrenome, Pep Guardiola, né? O fato dele ter adiantado o Stones para a linha do meio campo, o Ake também muitas vezes para a linha do meio campo, o fato dele ter espetado pela direita o Bernardo Silva, o Grealish do outro lado para provocar um descalabre ali na defesa do Real Madrid, especialmente pelo lado esquerdo com o Camavinga muito perdido nesse segundo jogo. O De Bruyne e o Haaland não foram tão bem, mas aí quando o time funciona mostra muito bem que esse é o time do Guardiola e não o time do Haaland, do De Bruyne ou de outro jogador qualquer. É o time do coletivo e o Manchester City merece demais estar nessa final da Liga dos Campeões da Europa. Foi um jogaço, foi um atropelo, foi um massacre, pode chamar do que quiser e vai ficar na memória da gente por anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas. Grande jogo dos Citizens. O John Lehmann, nome de goleiro, hein? E aí, Quesada, o que você espera dessa final da Champions? Será que o City ganha as 3 finais? O normal é o City vencer as 3 finais, as 3 competições, né? Não são 3 finais. Vencer a Premier League, vencer o Manchester United na Copa da Inglaterra e vencer a Liga dos Campeões da Europa. O City é favorito para tudo isso. A Premier League já está praticamente encaminhada. Contra o Manchester United, um clássico. Acho que talvez seja o jogo mais difícil nesse sentido mental e, enfim, até por ser o Manchester United. E contra a Inter de Milão, eu acho que vai ser um jogo difícil também, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa temática, mas o Manchester City é muito, muito favorito. Aliás, se perder a Liga dos Campeões agora, vai me surpreender demais. A Dessa TV 154. Por que o Ancelotti quis bater de frente com o City? Ele não assistiu o primeiro jogo? Eu acho que esse foi o grande problema. Ele não quis bater, né? Não quis bater de frente com o City. O Real Madrid não jogou bola, né? E é muito complicado quando você deixa o City com a bola e com os espaços que o Real Madrid cedeu, porque é um time que te mata de diversas formas. Hoje esse City é muito mais imprevisível do que era no passado. Ele tem muito mais recurso, tem muito mais poder de pólvora. E o Real Madrid deixou a bola com o City, não conseguia trocar passes, não conseguia sair de lá de trás. E uma estratégia extremamente errada do Ancelotti, de querer fechar a casinha, de querer saber sofrer nos primeiros minutos. Mas o Real Madrid, a verdade é que nunca se encontrou no jogo. O primeiro chute que deu no gol foi com 35 minutos do primeiro tempo. Uma equipe dessa não pode ir para a final da Liga dos Campeões, infelizmente. Apesar de achar que elenco por elenco, time por time, e aí não estou falando de organização tática, o Real Madrid tem condições de fazer frente ao Manchester City. Mas não esse Real Madrid que a gente viu aí. Jorge Henrique, ex-Corinthians, não, tô brincando, mandou aqui. Você não acha que tá na hora do Bayern abrir a mão na janela de transferências? A gente vai falar muito aqui no canal do YouTube, na janela de transferências, sobre as contratações e tal. Mas o que é preciso entender, João, sobre o Bayern de Munique? Naturalmente, com a evolução financeira do futebol em termos numéricos, o time vai gastar cada vez mais. É natural. Mas não dá para você esperar do Bayern de Munique uma contratação de 150 milhões de euros. Não é perfil do clube. Primeiro porque para você fazer esse tipo de contratação, você tem que dar um mega salário. E o mega salário vai afetar todos os outros que já estão lá. E todos os outros que já estão lá são muito vitoriosos também. Segundo, que você afeta as contas, o orçamento. Se você contrata um cara de 150 milhões, você deixa de contratar para outras posições. E o Bayern de Munique sempre priorizou muito mais o time e jogadores que sejam capazes de se identificar com o time do que essas super estrelas. É perfil do clube. É perfil do clube. Não acho que tem que pagar 150 milhões no Osimhen, por exemplo. É uma incógnita. Pode ser um One Caesar Wonder. Uma temporada fantástica dele, não sei se vai dar certo. Eu acho que daria certo, mas pagar para ver, o Bayern não faz. Acho que vai muito mais na conta do Muani, por exemplo,
O Eintracht Frankfurt vai fazer jogo duro, mas eu acho que vai fechar ali na casa dos 80 milhões, se fechar, do que você pagar 150. Então eu acho que o abrir a carteira é relativo. Para montar um grande time, o Bayern de Munique prioriza investir em vários setores da equipe, né? E fez isso muito bem na última janela de transferências, a não ser o centroavante. Vamos ver como é que vai para o mercado, mas a grande verdade é que um time que tem um orçamento de 800 milhões de euros vai ir forte no mercado. Talvez não abrindo a carteira para super estrelas com esses valores que eu mencionei aí. Bruninho Fute 1. E essa história do Kimmich no Barça? Acha que os bávaros liberam ele fácil? Jamais, cara. Fácil não seria. É assim, tem dois pontos. A vontade do Kimmich e o esforço financeiro que o Barcelona deveria fazer. Nenhuma das duas coisas me parece que vai dar certo. Tá? O Kimmich hoje é um dos principais jogadores do plantel do Bayern. É um dos capitães do Bayern de Munique. É um líder dentro de campo e tem seu lugar inquestionável. A identificação com o Bayern é muito grande. E do outro lado dessa ponta da história, a gente está falando de um time que está com muitos problemas financeiros. O contrato do Kimmich não acaba agora, ele não está numa situação de sair. O Bayern de Munique teria que tirar um escorpião o Barcelona teria que tirar um escorpião do bolso para pagar e não tem dinheiro nem para trazer o Messi de volta de graça. Dinheiro e as contas, né? A não ser que o Kimmich fale assim, eu quero muito jogar no Barcelona, quero ir lá curtir o sol com o Lewandowski e a esposa. Mas acho difícil, acho muito difícil mesmo, tá? Me surpreenderia a grandes níveis. Saindo um pouquinho do Bayern, voltando para o Manchester City, o Guilherme Alves manda aqui, essa Champions já tem dono, chama-se Manchester City, vários corações com as cores dos Citizens. O João Vitor também mandou aqui, City 4-0 no Real foi o maior domínio de um time sobre o outro que você já viu? Não, um time sobre o outro não, mas em termos de qualidade e em termos de palco, e aí eu tô falando a qualidade do Real Madrid, né? Que, como eu disse, se jogarem 10 vezes é difícil você achar um 4-0. E o palco, uma semifinal de Champions e um contexto com o Real Madrid atual campeão, a gente pode colocar no rol das maiores disparidades que eu já vi, né? Em termos de atuação. O Manchester City engoliu o Real Madrid. E o Luiz B. Gomes mandou aqui, você acredita que o único time no mundo que consegue furar o ferrolho da Inter é o City? Não, acho que outros times também conseguiriam. Por exemplo, o Bayern de Munique ganhou da Inter de Milão os 2 jogos na fase de grupos. Mas não é essa Inter de Milão de agora, o time se acertou. É um ponto, mas eu acho que não é o único. Mas eu acho bem capaz, tá? Esse jogo a gente vai ter que analisar pormenor por pormenor, mas a Inter tem também a capacidade de segurar, pensando no raciocínio contrário, tem também a capacidade de segurar um time como o Manchester City. Não se jogar como jogou com o Real Madrid, mas a gente não pode usar essa régua para todos os jogos. Porque se o City jogar dessa forma, pode entregar a taça. Mário Cardinali, meu lindo, um beijo para você. Vamos bebemorar esse final de semana. Como explicar a diferença na postura defensiva do Real em Madrid e em Manchester? É uma belíssima pergunta, porque tem muitos fatores. Eu vou começar com um deles, que muita gente vai dizer, mas poderia ser igual. Poderia, mas para mim já foi um erro de saída, né? O Ancelotti não escalar o Rudiger, que foi o melhor jogador do sistema defensivo na primeira partida, anulando o Haaland. Esse é o primeiro erro. O segundo ponto, o Camavinga não esteve bem. No primeiro jogo foi muito bem, mesmo jogando de lateral esquerdo, não é a boa. E nesse segundo jogo me pareceu muito afoito nas decisões, perdido em alguns lances, correndo errado. No 1 contra 1 contra o Bernardo e na trama do Manchester City pelo lado direito do ataque, ele se perdeu. É menino ainda, é um grande jogador e não é a posição dele. Então tem algumas desculpas, né? Você vê, no primeiro gol do City foi pelo lado dele, o segundo gol do City ele faz uma corrida errada porque está posicionado errado no meio campo. Enfim, marcando ninguém, marcando vento. Então é um outro ponto. E um outro ponto é o mérito do Manchester City.
Porque contra o Real Madrid em Madrid é uma coisa. Faltam 180 minutos para acabar a eliminatória. Quando você tem o resultado que você teve em Madrid, você leva para sua casa, onde você se sente mais confortável, onde a torcida ajudou. Quem falar que não ajudou não escutou o som do estádio, onde os caras estão bem acostumados, enfim. E faltam 90 minutos, a responsabilidade está do teu lado. Então, se você consegue ajustar algumas outras coisas, como, por exemplo, posicionamento do Stones, como, por exemplo, a subida do Ake pelo lado esquerdo, como, por exemplo, o Bernardo Silva mais aberto do que infiltrando pelo meio, do outro lado o Grealish também mais aberto, abrindo mais a defesa. Você tem alguns fatores que colocam o Real Madrid numa sinuca de bico. Agora, tem um outro ponto, que é a queda individual e coletiva do Real Madrid. O Real Madrid não fez o bom jogo que fez na primeira partida. E aí são dias, né? Quem jogou bola, como você, sabe. Tem dia que é o nosso e tem dia que não é. Perguntinha sobre o Tugão, ó. Ó a bandeirinha aqui, ó. Ó. Rafa Mota 04. Queçado, o que achas da reta final do Tugão? Abraço de Portugal, uma bandeirinha lusitana ganhou meu coração. Bicho, é o seguinte. Eu acho que o Benfica vai ser campeão. O Benfica vai ser campeão por alguns fatores. Eu admiro muito a luta que o Porto deu nessa temporada, mesmo não sendo o melhor Porto coletivamente, individualmente, sofrendo com as lesões que teve na temporada, enfim, mas o time não larga o osso, isso tem a ver com características de clube, de cidade, enfim, de força, dessa garra de não desistir nunca, e as últimas rodadas têm mostrado isso, né? É uma blitz. A diferença pontual estava para 10, agora está para 4. O problema é que faltam 2 rodadas, acho que não vai dar tempo. O Benfica não tende a perder os 2 jogos, ou, enfim, é muito difícil que aconteça. Você tem agora Sporting no domingo, né? Sporting e Benfica, é o grande jogo que o Benfica pode perder pontos, é o Sporting, é em Alvalade, é o derby de Lisboa, mas depois o Benfica fecha com Santa Clara em casa, no Estádio da Luz. Eu não vejo essa possibilidade, sinceramente. Porto pega o Famalicão agora, né? O Benfica, inclusive, se o Porto perder no sábado, já pode ser campeão no domingo sem entrar em campos, no próprio sábado, na verdade. Mas eu não vejo, cara. Eu acho que esse ano vai dar Benfica e o Braga ocupando aí a terceira colocação. Mas não é um ano de fracasso para o Porto, tá? O Porto agora já venceu a Taça da Liga, vai ter a oportunidade de vencer a Taça de Portugal e ficando em segundo, um time que é o atual campeão, aliás, que tem a dobradinha, não é um ano de fracasso. Talvez seja um ano para refletir em alguns erros estratégicos em termos de mercado, né? Não pode deixar sair Vitinho e Fábio Vieira e não contratar a altura, mas isso é conversa para outro momento. Mário Cardinali também mandou aqui, melou pro Vini Júnior a bola de ouro sem o título espanhol e fora da final da Champions? Melou, totalmente. A bola de ouro cada vez mais vem premiando com conquistas coletivas, né? E o Haaland agora está muito próximo de vencê-la. Mesmo que não vença a Champions, pelo que fez na Premier League, pelos gols que fez na temporada, eu acho que vai por esse caminho, esquece. Vinícius Júnior não vai estar... Talvez não esteja nem entre os 3, tá? É arriscado isso que eu estou dizendo, mas pode acontecer. Eu acho que ele deveria estar entre os 3 ou pelo menos entre os 5. Mas vencer já era. Ferreira Elo 999 mandou aqui a notícia do Kimmich no Barça, eu já falei sobre isso. O Carlo Edits 13 mandou aqui, ó, arrisca o placar da final. Vamos segurar um pouco, né? Mas sei lá, hoje, depois que o Manchester City fez, eu colocaria uns 3-1 Manchester City, 3-0, 2-0, enfim. Mas vamos segurar um pouco. Tem muita água para rolar ainda, né? Tem algumas semanas até a final, é 10 de junho. Enfim, o Mike mandou, Mike mandou aqui, Manchester City vai destruir a Inter de Milão na final. Não acho que vai ser uma destruição, tá? Acho até que vai ser um jogo difícil. O Davis Guaril mandou, acho difícil a Inter segurar o ataque do City. Só vai ganhar se sair marcando gol. Aí é complicado pro City, aí é um outro contexto, hein? Aí é um outro contexto, porque é um time que se defende muito bem, tendo 1-0 no placar, jogando a italiana,
Não sei não, mas isso a gente vai falar mais pra frente. O Romeu Almeida mandou aqui, ó. Em um mundo paralelo, acha que o Haaland tem bola pra jogar no Brasil? Ah, é coisa de terminar um programa uma pergunta dessa. Você tá maluco? O que você usou, rapaz? É tóxico? Vinícius Bretas mandou aqui. Se o Real Madrid realmente acertar com Jude Bellingham, como você acha que ficaria o meio-campo? Quem sai? Boa pergunta. Tem um vídeo sobre Bellingham no Real Madrid aqui no canal. E eu acho que o Bellingham será titular absoluto, tá? Eu acho que dá pra jogar Camavinga, Valverde e Bellingham no futuro. E o Modric e o Kroos, se ficarem eventualmente, cada vez mais vão perder minutos, né? Porque eu acho que há uma evolução natural das coisas e uma substituição naquilo que vai ser o próximo Real Madrid. Então, de qualquer forma, para mim o Bellingham tem que ser titular dessa equipe e vai provar isso no campo. Eu não tenho dúvidas disso. O Guidresk mandou aqui. Como Mourinho é visto em Portugal? Ah, com muito, muito respeito. Respect, my friend. Respect. Com muito respeito, cara. É assim, o Mourinho, ele abriu as portas, abriu caminhos para toda essa safra de treinadores portugueses que antes de brilharem no Brasil já estavam brilhando no futebol europeu, especialmente na Inglaterra. O Mourinho é um cara de vanguarda. Ele revolucionou aquilo que é o futebol, especialmente aplicando a periodização tática, né, que é uma coisa muito lusitana que se aprende aqui nas faculdades. E mais do que isso, né, ele abriu essas portas para todo o mercado português. Eu acho que o Mourinho é um motivo de orgulho nacional. Por exemplo, você vai lá em Setúbal, que é a terra dele, né? Tem lá a rua José Mourinho. E, cara, eu acho que mesmo não sendo unanimidade em termos de estilo de jogo, porque ele nunca vai ser, é um estilo que você pode contestar, você só tem que respeitar, como eu disse no vídeo anterior, é um cara que para os portugueses é bacana ter um português que chegou tão longe. E os portugueses valorizam isso muito, por serem pequenos em termos de população, de país, você tem um cara tão pujante, um nome tão sonoro assim na história do futebol, eu tenho certeza que é motivo de orgulho e é assim que eles veem o José Mourinho. Agora, se você me perguntar, eles queriam o Mourinho para a seleção portuguesa, aí é outra conversa, né? Mas com certeza respeito e admiração tem de monte. Luffy me mandou aqui. A pergunta é tão difícil que até acabou a cerveja, hein? O que achou do jogo Galo versus Corinthians ontem? Lucha realmente estava ultrapassado? Eu nem sei porque que eu continuo assistindo jogos na madrugada, cara. Isso me tira o sono do dia seguinte. E ver esse Corinthians jogar tá me dando uma... Ai, Jesus. Como é que eu vou responder você? É o seguinte. Não é culpa do Luxemburgo, tá? É culpa da diretoria. É culpa da diretoria. Por mais que seja ultrapassado, não seja ultrapassado, nem é conversa para esse momento. O cara chegou agora, olha a quantidade de mudanças que o Corinthians e decisões erradas que o Corinthians teve. Um elenco curto, envelhecido, jogando, tendo que jogar os moleques aí porque não tem qualidade suficiente para bancar. Mau planejamento, batendo cabeça na contratação de treinadores. Tá tudo errado. E eu já falei aqui, e antes do Luxemburgo, inclusive, o Corinthians tem que brigar para fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, meu irmão. Esse é o ano do Corinthians. Se reestrutura e pensa no ano que vem, mas primeiro 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Vou até abrir outra cerveja. Enchi o tanque até porque não estamos na lei seca, né? Mourinho na final da Europa League merece uma nortada ou uma musa? Lá, a pergunta é difícil, hein? Você não vai ficar com ciúmes, vai?
Vai ficar com ciúmes? Fala baixinho aqui, deixa eu tapar o ouvido dela aqui. Eu iria de Musa. Léo Moraes, 454. Arthur, vai estar na Alemanha na última rodada para tomar um banho de cerveja? Queria, hein? Queria. Alô, Bundesliga, me liga. Bundesliga, me liga. Cara, não vou estar na Alemanha, mas deve ser especial, né? Vamos ver se o Bayern vence ou se o Borussia Dortmund. Não vou mentir para vocês que acho para a competição mais interessante se o Borussia Dortmund conseguisse quebrar um pouco a hegemonia do Bayern, mas tá difícil. O jogo deste sábado é crucial, tá? O RB Leipzig vive um bom momento e tá brigando por vaga na Champions, né? Então, vamos ver. Mas um banho de cerveja eu topo a qualquer momento. Perguntinha muito boa, hein, do Luron Todd. Mandou aqui. Oi, Quesada. Como aprendo a analisar tática de times? Durante os jogos, tudo acontece tão rápido. Pô, imagina para quem tá atrás do gol, né? Porque a gente ali atrás do gol, a gente sente bem o jogo, mas às vezes para analisar é mais complicado, porque você não tá vendo os desenhos, né? Mas dá para fazer análise também. Cara, eu tenho uma dica que é literatura, tá? Pesquisar. No YouTube você já consegue ver muita coisa legal. Tem muitos canais legais sobre tática, no próprio Instagram também, enfim. Boa coisa se procurar. Mas literatura é legal, tá? Eu aqui em Portugal tenho muito acesso a livros de treinadores que os caras aplicam nas universidades, no curso da UEFA. O próprio Guardiola também tem livro, o Klopp tem livro. Enfim, tem um livro que eu comprei que é sobre a tática do Guardiola na época de Barcelona e Bayern de Munique. Que é bem didático, você consegue entender muito melhor o jogo e eu recomendo para quem gosta de futebol. Não para você ficar falando e se gabando, porque a pressão alta, porque o último terço de campo, porque a posição 14. Enfim, não por isso, mas para você entender melhor até como funcionam as dinâmicas dos jogadores, né? Como pensam dentro de campo e como podem melhorar. Quem gosta, eu recomendo. Literatura, não tenha preguiça de ler. Essa é a dificuldade da geração dos celulares, dos telemóveis. Rafael ST mandou aqui. Acha que o Benfica agora está jogando um futebol apenas para ganhar a liga e não para dar espetáculo? Boa pergunta, hein? Chega nesse momento da temporada, cara, bola pro mato que o jogo é do campeonato, enfim. Use a expressão que quiser, cara, mas tem que ganhar. É o ganhamento, como diria o sócio que é sócio. É o ganhamento. E isso vale para o Benfica, para o Porto, para qualquer time que esteja nessa situação. Tava com uma gordura de 10 pontos, caiu para 4. O time não venceu, não chegou longe na Taça de Portugal. O time não venceu a Taça da Liga. O time caiu na Champions, nas quartas de final. Tem que ganhar o campeonato, cara. Faz tempo que o Benfica não ganha o campeonato português. Então eu acho que na cabeça dos caras pesa demais e agora é ganhar. Jogar bonito e outras paradas, não é por aí. Óbvio que o DNA desse Benfica, o ADN, como eles dizem aqui em Portugal, é de um time ofensivo que joga bem. É só olhar os números, só olhar os melhores momentos do Benfica na temporada. Então ganhar passa também por aí. Mas nesse momento, 0-0 é goleada. Anderson P92. Quem você vê mais próximo de voltar a competir nos torneios internacionais? Barcelona e United? Ótima pergunta. Realmente muito boa. Eu acho... Engasguei. Perdão. Eu acho... Me afoguei, porra. Eu acho que o Manchester United... Pela questão financeira da coisa. Eu acho que o Manchester United vai ter mais poder para contratar, enquanto o Barcelona está com dificuldades para se estruturar. Hoje, estão no mesmo patamar, eu acho. Aí você vai falar, pô, mas o Barcelona ganhou a Liga com 14 pontos em cima do Real Madrid. Sim, mas o Manchester United ganhou do Barcelona na Europa League. Eu acho que o trabalho do Ten Hag tende a melhorar, eu acho que o trabalho do Xavi tende a melhorar, mas nessa questão de poder de contratação, de montagem de time, talvez o Manchester United esteja um pouquinho mais na frente. Pouquinho não, bastante, até por conta
dos valores que hoje se praticam no futebol. Não vou engasgar mais. Sai pra lá! O Rafael Soares mandou aqui uma chuva de mensagens. Obrigado, Rafael. Falou da homenagem do Firmino, falou do Newcastle, cerveja italiana é boa. Eu não gosto muito, tá? A Perotti lá que a gente toma, mas não gosto muito. Tem a pergunta aqui de $1 milhão, daqui a pouco eu respondo. O Rafael Soares mandou: Müller permanece no Baião? Acho que sim, mano. É o típico jogador que não vai sair, entendeu? E ainda mais com as atuações recentes, acho que não tem nem o que falar. Para ele sair, ele teria que ir para uma aventura onde ele não seria tão reconhecido como no Bayern de Munique. Eu acho que é daqueles jogadores que vai ficar a carreira inteira no clube. André Rocha 11 mandou aqui: não admiro nada o City, mas Guardiola já merece pelo menos mais uma Champions. Na parte da admiração eu não sei se eu concordo, mas na parte de merecer uma Champions eu concordo. Eu acho que os treinadores icônicos, e o Guardiola é um desses que mudou a história do futebol e que é um dos maiores da história, merecem tudo de bom e tudo de melhor, ainda mais depois de nos proporcionar o que ele nos proporcionou na semifinal. Então eu não tenho como concordar mais ou menos com vocês. O Rafael Soares mandou aqui: cerveja ou academia? Falar o que pra você? Academia é pra poder tomar mais cerveja, entendeu? Não é uma coisa que leva a outra, é a coisa que leva a uma. É isso, é mais ou menos isso. E o Fábio Leandro mandou aqui palminhas e uma bandeira de Portugal. O Fábio Leandro eu tô reformando uma casa aqui em Portugal e eu vou mudar de casa em breve, acho que na semana que vem. E o Fábio tava lá trabalhando na obra e tal, e me reconheceu, pediu pra tirar uma foto, me deu uma puta moral lá. Então um abraço pra você, um brinde, Fábio Leandro. Muito humilde, satisfação imensa em conhecer, poder trocar uma ideia com ele até de futebol lá. E agora, pra terminar o Gelada com Queçada, a pergunta que não quer calar, né? Muita gente me mandou aqui: você vai estar em Istambul, você vai beber em Istambul, vai ter o Gelada com Queçada em Istambul, vai ter o Nu em Istambul, enfim. E eu nem sei se eu posso comunicar oficialmente, mas também não recebi nenhuma negativa nesse sentido. Então eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu estarei em Istambul no dia 10 de junho, aliás, antes disso, para a cobertura de mais uma final da Liga dos Campeões. Cara, é a coroação da temporada e eu tenho muito orgulho de fazer parte da TNT Sports. Agradeço demais os caras por confiarem no meu trabalho. E desde o Esporte Interativo e TNT Sports, eu sempre falo isso. É uma empresa que mudou a minha vida e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Para melhor, para muito melhor. Profissionalmente eu me sinto extremamente realizado. Estou indo para mais uma final, é a 7ª final. E isso me envaidece, de certa forma. Mas também me faz olhar para as pessoas que estão lá comigo todos os dias. E aí estou falando de família, estou falando de profissionais. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da TNT Sports, especialmente da equipe de correspondentes da TNT Sports. E, sinceramente, se eu não fosse, se fosse outra pessoa, e a gente tem um time robusto, não vou adiantar aqui, mas tem outras pessoas que vão também. Mas qualquer pessoa da nossa equipe aqui, dos correspondentes, que estivesse na final da Liga dos Campeões, faria um bom trabalho, porque aqui é correria, meu irmão. Aqui não é glamour, o pessoal se entrega de corpo e alma para levar a melhor parada possível para vocês. E por isso eu tenho tanto orgulho. E vamos lá, cara. Vamos lá, porque a águia não chegou lá, mas a imitação da águia chegou lá. Estaremos em Istambul, um brinde a vocês e vamos ver se a gente toma lá a gelada local para comemorar a vida e para comemorar mais uma final de Liga dos Campeões. Bora!